Vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 13 e o capítulo 14. Capítulo 13, a partir do versículo 14. Eliseu estava doente da sua doença que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu diz a ele: toma um arco de flechas, e toma um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe-te sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E a flecha é a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento com os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até consumir. Então, a partir daí, nós vemos que o homem de Deus, o rei, tomou as flechas que foram mandadas por Eliseu, e aí ele lançou, o rei de Israel feriu a terra só por 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou contra ele e de 5 vezes ou mais, feriria os sírios até consumir. Porém agora, só 3 vezes o ferirás. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, quando estivermos sob as ordens do homem de Deus, nós não devemos nos limitar. Se Deus manda, que nós façamos a obra, não limita a quantidade de vezes que nós devemos fazer, Aí a gente não pode ser preguiçoso. Ora, Eliseu, deu a ele o arco e a flecha e disse: você atira aí sobre a terra, atire da janela. Ele só atirou 3 vezes. Então Eliseu se indignou com ele e disse: olha, se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes, você iria ferir o rei da Síria até os consumir. Mas agora, como você feriu só 3 vezes a terra, então você vai ferir os sírios somente 3 vezes. Então isso é uma lição para nós, para que nós, quando estivermos sob a ordem de Deus e dos homens de Deus, aquele determinar que a gente faça uma obra por completo, a gente não faça pela metade, porque quem faz a obra de Deus pela metade, também a bênção de Deus para si, para o seu povo, vai ser pela metade. Não foi o que houve com esse rei, porque ele não obedeceu a Eliseu. E nós vemos que o versículo seguinte diz que Eliseu morreu, e ele foi sepultado na sua terra, e ali na cova de Eliseu vieram, os moabitas, invadiram a terra, e depois eles pegaram o homem que morreu e lançaram sobre a sepultura de Eliseu. E esse homem, quando caiu na sepultura sob os ossos de Eliseu, então ele reviveu e se levantou. Foi a ressurreição que a gente encontra no Antigo Testamento, a ressurreição desse homem, uma das, que foi sepultado na cova de Eliseu. Então nós vemos aqui, a Bíblia diz que Aziel, o rei da Síria, também oprimiu Israel, porém o Senhor teve misericórdia, se compadeceu dele e tornou por ele, por amor do concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e não o quis destruir. Veja, irmão, muitas vezes Deus dá livramento a gente, não por amor de nós mesmos, não por amor da gente. Deus livrou Israel, não por amor do próprio Israel, que Israel estava pecando, desobedecendo, mas sim pelo amor de Deus para com Isaac, Abraão e Jacó, e pelo concerto que o próprio Deus tinha feito com eles. Porque muitas vezes nós somos abençoados pela bênção do homem, do Deus, da mulher de Deus, pela bênção do nosso pai, da nossa mãe, que orou tanto por nós. Hoje nós somos abençoados, somos salvos, louvamos a Jesus, mas que não merecemos. Estamos sobre a oração, e a bênção de Deus que ele ordena pelos homens e as grandes mulheres de Deus que obedeceram. No capítulo 14, irmão, nós vemos aqui a palavra do Senhor falando que uma coisa importante também aqui no capítulo 14, falando que, vamos ver o versículo primeiro: no 2º ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazia, filho de Joás, rei de Judá, e tinha 25 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou sobre Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi.
fez, porém, conforme tudo que fizera Joás seu pai. Tão somente os atos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava. Então nós vemos que depois esse rei de Israel, esse rei, ele queria, de Judá, ele queria se encontrar com o rei de Israel. E ele mandou, né, que os seus servos fossem para o rei de Israel e dissesse que queria se encontrar com ele, com o filho do rei, né, de Israel. Mas nós vemos que o rei de Israel não queria se encontrar com Joás. Ele diz assim, porém Joás, quer dizer, com Amazias, né? Joás, que era rei de Israel, disse, enviou Amazias ao rei dizendo, o gado que está no Líbano enviou o cedro que está no Líbano, dizendo, dá a tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o carro. Na verdade, tu feriste os edomitas e o teu coração se desobedeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, porque não entremeteria no mal para caíres tu e Judá contigo. Mas nós vemos que Amazias não quis ouvir isso, né? Quer dizer, ele quer de todo jeito se encontrar com o rei Joás de Israel. E nós vemos que ele atreveu-se, né? Já sabendo que o rei de Israel não queria conversa com ele, ele foi para lá e quando chegou lá, a Bíblia diz que ele foi ferido diante de Israel. Israel fugiu para sua tenda e o rei Israel, né? O rei de Israel, Joás, tombou a Amazias, rei de Judá, né? E veio a Jerusalém, né? E ali ele rompeu o muro de Jerusalém, né? E por todo Efraim, né? Então nós vemos que ele tomou o ouro, tomou a prata que tinha na casa do Senhor e destruiu, né, ali. E nós vemos que o rei de Israel matou também ali o rei de Judá, porque na verdade ele avisou que não queria a amizade, né, que não queria esse encontro. Então também nós devemos vigiar, porque muitas vezes a gente quer conversar com alguém, a gente quer passar alguma coisa ali, mas quando a pessoa não quer falar conosco, a gente tem que dar um tempo. Não podemos ir para... Não, eu vou e nós vamos resolver isso de todo jeito, porque pode ser que o inimigo use da pessoa que não quer aquele encontro, né, para destruir a nossa vida. Foi o que houve com o rei Amazias e o rei Joás. O rei Amazias foi morto porque o rei Joás achou que o rei Amazias estava orgulhoso porque tinha vencido os edomitas. E assim, como ele forçou o encontro, nós vemos que ele foi vítima da sua própria teimosia, não é? A Bíblia diz que para tudo tem um tempo debaixo do sol. Aquele não era o tempo de Amazias procurar o rei Joás, e por teimosia dele findou morto e todo o povo de Deus destruído, né? Porque muitas vezes o erro de um líder traz o mal para todo o povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.